16, diz assim a palavra do Senhor: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e, se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Versículo 13: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, todos juntos, esquecendo-me que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, juntos, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se coloca mais uma vez diante do Senhor, peça a Ele para falar o teu coração, aquietar o teu coração, fazê-lo esquecer um pouco das coisas que para trás ficam e pensar um pouco mais sobre aquilo que a palavra do Senhor tem como lição para as nossas vidas, como alvo para colocar em prática. Senhor, nós te louvamos por essa manhã, nós te louvamos pelo novo ano, nós te louvamos pela oportunidade de recomeço, de continuidade, de maior dedicação. Nós te louvamos por tudo aquilo que esperamos que o Senhor venha gerar nos nossos corações quanto à vida com o Senhor. Mas te louvamos principalmente pelo que o Senhor é, pela beleza da tua santidade, porque o Senhor é maravilhoso, bondoso, misericordioso, benigno. Deus, nós te louvamos, porque o Senhor tem cuidado de nós. E nessa manhã, nós clamamos ao Senhor que venha falar aos nossos corações, como o Senhor tem feito sempre, através da tua palavra, e nos incomodar a uma vida que dignifica aquilo que é do Senhor. Seja sobre nós, nos direcione cada vez mais em busca de viver o teu evangelho. Que o Senhor, pois, venha moldar os nossos corações àquilo que agrada ao Senhor. Nós clamamos e já te louvamos porque sabemos que o Senhor cumpre o teu propósito segundo o teu querer e a tua vontade em cada um de nós. Nos abençoe, pois, oramos em nome e para a glória do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Novo ano começa, esse é o nosso segundo culto do ano, porque o primeiro nós fizemos na virada, né? Viramos o ano de joelhos diante do Senhor, um culto a Ele, comunhão a Ele. Mas sempre que acontece a passagem de ano, a gente sempre tem uma expectativa de que o novo ano será um ano diferente, de que será um ano melhor, de que novas oportunidades vão acontecer na nossa vida. E parece que tudo que nós fizemos ficou para trás. Paulo aqui nesse texto, quando ele vai falando sobre a vocação em Cristo, e ele vai dizendo que quanto a ele deixou para trás as coisas que ficaram e prossegue para o alvo, que é Cristo Jesus. É esquisito a gente pensar que eu tenho que esquecer aquilo que ficou para trás. Na verdade, no meu coração precisa haver gratidão por tudo que aconteceu no ano 2017, precisa haver no meu coração o entendimento da boa mão do Senhor, dos livramentos de Deus e da ação de Deus na minha vida. Porém, eu tenho também que, ao chegar em 2018 e pensar que é uma nova fase de vida e que tudo vai ser novo, entender que se o meu coração não mudar, vai ser tudo do mesmo jeito. Porque é a mesma pessoa, é a mesma família, é tudo do mesmo jeito. Não mudou. Você não mudou o teu coração na virada do ano. Mas precisa ser transformado cada vez mais diante de Deus. É a mesma pessoa.
se não tiver atitudes que possam transformar o que desagradou a Deus nesse ano, vai ser mais um ano onde a gente vai fazer as mesmas coisas segundo o nosso próprio umbigo, segundo aquilo que nós desejamos. 2018 chegou. E para o meu coração? E como é que está a minha vida com Deus? E o que eu tenho que fazer nesse ano que de fato possa mostrar que eu estou prosseguindo para o alvo da soberana vocação, ou aquilo que o Senhor me deu, para o alvo que é Cristo Jesus? Será que de fato deixar as coisas para trás é só lembrar do que não deu certo na nossa vida? Será que não há necessidade de deixarmos para trás a má condução da vida cristã ou da vida devocional diante de Deus? Será que eu não tenho que deixar para trás tudo aquilo que desagradava o coração de Deus e passar então a ser alguém que se dedica mais diante do Senhor? Pensando sobre isso, sobre a minha vida e sobre aquilo que eu preciso mudar, ou que Deus precisa mudar na minha vida, clamando a ação misericordiosa do Senhor, é que estudando um pouco e olhando nesse texto, eu pensei, nós precisamos ter muito cuidado com algumas questões. E aí, lendo um pouco, eu vi algumas questões na internet que de alguns expositores da nossa igreja e que sacodem o coração da gente. Em pensar que esse ano pode ser do mesmo jeito do ano passado, se eu não me dedicar a fazer diferente diante do Senhor. Eu preciso cada vez mais lembrar que é uma nova oportunidade para fazer as coisas corretas, para viver o evangelho que agrada o coração de Deus. Deixar para trás um cristão não dedicado. Deixar para trás um cristão que simplesmente se envolveu com muitas coisas nesse mundo, mas que não se dedicou àquilo que podia ser dedicado. Não envolveu suas forças o tanto quanto podia e viveu um 2017 simplesmente por viver. Mas não fez tudo aquilo que podia, que tinha condição diante de Deus. Diante disso, queridos, veio no coração 6 sintomas de quem não está nem aí para a obra de Deus. Eu não estou dizendo que nós não estamos nem aí. Mas pense um pouco. Será que o ato de vir à igreja e prestar culto aos domingos, será que o ato de ter participado de algumas reuniões de céu, algumas reuniões de discipulado, será que o ato de ter participado de algumas programações dos departamentos internos da igreja, será que isso diz que eu estou de fato bem envolvido na obra do Senhor? Será que a obra do Senhor é tão pequena e será que o meu coração de fato tem se dedicado? Pelo menos 6 sintomas, não estou dizendo que só são esses, mas pelo menos 6 sintomas para pensarmos um pouco sobre alguém que não está nem aí para a obra do Senhor. E o primeiro deles é esse aí, vamos falar todos juntos? Não se dedica. Como que eu digo que eu deixo as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, que é Cristo, se eu não consigo me envolver na obra do Senhor? Há uma ação de dobrar os meus joelhos e orar pela obra do Senhor. Como que eu consigo dizer que o Senhor Jesus é o centro da minha vida se eu não me preocupo com a obra desse Senhor, com a missão que Ele trouxe à igreja? Como que eu digo que Ele é Senhor da minha vida e que de fato é a prioridade da minha vida? Se eu gasto muito mais tempo resolvendo coisas para mim mesmo, para minha família, para os meus filhos, e não me dedico em orar por essa obra, em clamar ao Senhor da seara, que envie trabalhadores à seara, em clamar para que essa seara seja também uma seara que os frutos venham com santidade. Como que eu posso dizer que sou um cristão dedicado e que 2018 vai ser um ano diferente na minha vida, se eu não mudei o meu coração e inclinei-o a uma vida de oração diante de Deus pela obra do Senhor, por aquilo que é do Senhor?
Será que em 2018 nós vamos orar mais pela obra se em 2017 nós não oramos? Ou fizemos aqueles clamores forçados quando o pastor, o superintendente ou qualquer uma outra pessoa chama para orarmos pela missão, orarmos por situações difíceis, mas o nosso coração vê na televisão, vê nos noticiários, enxerga na palavra do Senhor e não se inclina. Há uma dedicação de dobrar seus joelhos para falar e clamar ao Senhor nosso Deus. Quando as coisas apertam na nossa vida, financeira, emocional e etc., nós sabemos dobrar nossos joelhos, clamar ao Senhor, chorar diante dEle, derramar lágrimas clamando a Deus. Mas quando tudo vai bem, parece que a gente não se dedica tanto e fala: Deus, a obra do Senhor ainda está aí. Existem pessoas necessitadas pelo mundo afora, ao redor de mim, do meu lado, na minha família, na minha casa. E o que eu tenho feito, se nem orar, eu sei. Nem orar eu sei. Quando o Senhor Jesus repreende os seus discípulos, que saem para orar, e ele encontra-os dormindo quando volta, nem uma hora podeis orar comigo. Nem uma hora podeis orar comigo. Será que nós temos gasto tempo de oração, queridos? Não é só o tempo de oração quando a gente junta a igreja para fazer uma vigília. Não estou falando do tempo de oração quando a gente, nas nossas reuniões de céu, nos juntamos para orar coletivamente. Mas será que você se envolve de fato com o reino de Deus ao ponto de, na sua casa, no teu quarto, no teu lugar, dobrar os teus joelhos e clamar pela igreja, em clamar pelo Evangelho de Cristo no mundo, em clamar pelas missões, por tantas pessoas que estão renunciando sua vida para pregar o Evangelho? Orar a Deus pelo teu próprio coração para que você seja impulsionado a viver mais para Ele. Será que de fato 2018 vai ser diferente? Será que nós vamos deixar para trás aquilo que ficou e seguir para o alvo que é Cristo se o meu coração não for transformado? Porque eu tenho um sintoma terrível, que é o de não se dedicar em oração para com a obra do Senhor. Pense um pouco sobre isso. Quanto tempo você gastou o ano que passou orando pela obra do Senhor? Será que 2018 não merece um pouco mais de dedicação em tudo isso? Segundo sintoma que a gente pode encontrar e perceber que nós temos que ter muito cuidado todos juntos, vamos lá? Não gera. Pessoas que não geram tempo para cooperar na obra do Senhor. É mais um sintoma de quem não se importa com aquilo que é de Deus ou com a obra do nosso Senhor. Não está nem aí. Não ora, não está se importando, tanto faz, se for bem, se não for bem, se tiver conversões mundo afora bem, se não tiver bem também. Se eu puder ajudar bem, se eu não lembrar bem também, se eu trouxer alimento bem, se eu não trouxer bem também, mas também de não gerar tempo para cooperar na obra do Senhor. Não gerar tempo para cooperar na obra do Senhor. Porque de Deus somos cooperadores, é o que diz 1 Coríntios 3:9. Nós somos cooperadores do Senhor, nós precisamos estar envolvidos na obra do Senhor. Eu e a minha casa precisamos servir ao Senhor, me dedicar naquilo que é de Deus. E esses dias estava escutando uma pregação excelente, falando justamente sobre um dos pecados que a gente nem sempre olha, que é o de não cooperar com a obra de Deus. Pessoas que têm talentos e que têm dons que Deus deu, mas pessoas que já se tornaram tão tranquilas em não se envolver com aquilo que é de Deus, que eles não colocam seus talentos à disposição do reino de Deus. Pessoas que sabem exercer funções e que não desejam, que não querem dentro do reino do Senhor.
Pessoas que não gastam aquilo que Deus deu para elas, naquilo que é do Senhor, para abençoar, para ver crescer, para cada vez mais cultivar aquilo que Deus colocou no coração na vida dos outros, segundo a palavra de Deus. E aí eu digo que eu me envolvo com o reino do Senhor, com a obra do Senhor, mas eu vou começar um 2018 sem me engajar novamente naquilo que é de Deus. Ah, não, isso eu não quero fazer. Ah, não, isso aí eu não quero fazer. Não, isso aí também eu não quero fazer. Eu quero ficar na minha casa. Eu quero assistir televisão, quero fazer os meus jogos, eu quero ficar tranquilo, eu quero uma igreja do lado da minha casa, para eu só abrir a porta e ir para ela. Eu quero tudo mais fácil, porque aquilo tudo que Deus me deu não serve para eu me dedicar, para eu ter esforço, para eu ter suor, para abençoar o reino de Deus. Pessoas que não geram tempo para cooperar na obra do Senhor. Pessoas que quando o povo de Deus está reunido fazendo alguma coisa e que envolve um esforço de qualquer tipo que seja, ele simplesmente levanta, vai embora e não se importa. Nós temos que ter cuidado, queridos. E eu estou falando isso pedindo a Deus pelo meu coração. Senhor, não deixa eu ser uma pessoa que não ora pelo teu reino, que não ora pela obra do Senhor. Não deixa ser uma pessoa que não gera tempo para servir na obra do Senhor. E não simplesmente porque, eu vou ter algum benefício com isso, mas porque eu quero agradar ao meu Senhor, prosseguindo para o alvo da soberana vocação, Cristo Jesus. Terceiro sintoma de alguém que não se importa com a obra do Senhor, vamos juntos? Não usa... 2 Coríntios 9:7 diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Muito nós temos falado sobre dízimos e ofertas. Só que sempre que se tem falado sobre dízimos e ofertas, parece que a gente lembra só da primeira palavra, já viu? Quando fala dízimos e ofertas, você pensa o quê? Vou consertar minha vida de dizimista. E você esquece da parte de ofertante. A palavra do Senhor diz dízimos e oferta. Dízimo porque é a tua obrigação. Aquilo que você ganha, 10% você devolverá como dízimo. Mas, e as ofertas? A gratidão é maior do que aquilo que já é obrigação. Contribua segundo aquilo que Deus colocou no teu coração, porque Deus tem abençoado, porque Deus tem sido sobre nós. Um coração que não é grato, ele não importa se ele vai aumentar a renda da sua família, ele vai ser sempre ingrato. Um coração que não contribui, ele sempre vai ser um coração que não contribui. Desde quando ele ganha um salário, ou quando ele passar a ganhar 10 salários, ele vai ser um coração ingrato do mesmo jeito. Quantas pessoas há 15 anos atrás, nessa igreja, dobravam seus joelhos e diziam: Senhor, se o Senhor me der, eu quero investir. E conversavam nos corredores dizendo assim: se o Senhor me desse condição, eu ia ajudar a fazer isso na igreja, eu ia ajudar aquilo outro, eu ia fazer isso, aquilo e aquilo mais. E aí o Senhor vem e abençoa e dá. Porque é o Senhor que dá condição psicológica, física, e nós crescemos financeiramente na presença de Deus. Só que na hora de um coração que contribui, que coopera na obra do Senhor, com os seus recursos, nem sempre nós somos a mesma pessoa. Sintoma de alguém que não se envolve, que não está nem aí para a obra de Deus. Ele simplesmente é dizimista, mas ele esquece de ir além do que isso. Contribuir com missões, contribuir com outras obras da igreja, trazer uma cesta básica. Contribuir, queridos, contribuir. Essa peleja ali daquela panela ali na porta da igreja já tem anos. E a gente o tempo todo vendo os diáconos da igreja dizendo para a gente trazer. Estou falando de mim. E quase sempre a gente não lembra. E quase sempre a gente não lembra de pegar 2 quilos de coisas que está em casa e trazer para ofertar para que outras pessoas sejam abençoadas.
E a gente muitas vezes tem condição de dar muito mais que isso. Poderíamos chegar na junta diaconal e dizer assim: todo mês eu vou doar uma cesta básica de 40 e poucos reais, 50 reais, 70 reais. Para abençoar na obra do Senhor. Porque Deus tem me dado. Porque Deus tem sido bom para comigo. Mas não há esse desejo tão forte no nosso coração. Um quarto sintoma que temos que ter cuidado, que é de alguém que não se envolve com a obra do Senhor e não está nem aí. Vamos juntos? Sempre bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para dar sua vida em resgate de muitos. Resgate de muitos. Cada vez mais, dentro da igreja do Senhor, em toda a face da terra, nós temos encontrado nas igrejas formadas, congregações e etc., pessoas que querem ser abençoadas e tomar posse da bênção, da graça, da ação, do financeiro, do emocional diante do Senhor, sarar suas feridas, mas são pessoas que, quando se trata de responsabilidade, ele sempre vai dizer que a responsabilidade não é dele. Que ele não tem por que ajudar, porque a responsabilidade é de outras pessoas. Exemplo simples, final de ano agora, virada do ano, fizemos um culto maravilhoso, quem estava aqui viu, foi muito bom, muita gente, cada ano tem aumentado, louvado seja Deus. E na hora de fazer o jantar ali, aquela correria o dia inteiro, ainda bem que o pastor, o conselho da igreja, definiu só o horário do culto à noite, que desde as 9 da manhã, todo mundo correndo, organizando. E quando chegou o jantar, pensem vocês, quase 1h da manhã, todo mundo jantando bem e tudo mais. Aí o diácono Reginaldo falou assim: gente, nós precisamos de homens para ajudar a desmontar tudo isso aqui. Lavar panelas, etc e tal. Eu no meu coração, pecador e miserável. Falei assim: vai sobrar tudo para mim, para o Léo, para o Daniel, ficar aqui até 4 da manhã lavando panela. Ah, queridos, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Eu vou dizer para vocês, esse ano agora, eu nunca tinha visto tantos homens se levantar e fazer alguma coisa para ajudar. Coração da gente se alegrava de ver. Pessoas que eu nunca vi pegando uma cadeira para guardar. E aquela movimentação, e os homens que estavam aqui, eles se dedicaram. Eles entenderam que a responsabilidade não era do zelador, não era da junta diaconal, não era do Reginaldo que estava fazendo o jantar, dos pastores, mas a responsabilidade de deixar uma coisa organizada era de todos. E ficaram aí, e outros foram para a panela lá que eu nem imaginava, Tava lá o panelão, a panela maior do que ele, no caso do Vitor mesmo, com um panelão lá que eu pensei que ele ia cair. A panela cai em cima dele, e dá um problema. E aí tá lá, e aquele povo todo trabalhando, gente carregando cadeira. A responsabilidade da vida de muitos missionários que estão no campo é minha, é nossa. A responsabilidade de pregar o evangelho para cada criatura que necessita na nossa família é nossa. A responsabilidade da visita não é só dos pastores e presbíteros e diáconos, é nossa. A responsabilidade de cuidar uns dos outros é nossa. Pessoas que não pensam assim são pessoas que não estão nem aí para a obra do Senhor e não entendem o que é que o Senhor trouxe a nós. A missão é viver o evangelho. Prosseguir para o alvo que é Cristo, sendo discípulo dele, se parecendo com ele. Eu preciso ter mais responsabilidade com as coisas. Eu preciso me envolver mais. Eu preciso orar mais, gastar mais tempo, gastar meus recursos e perceber que eu faço parte de algo que de fato são importantes. A quinta característica é o sintoma de alguém que não está nem aí para o Evangelho de Cristo. Todos juntos? Não participa
Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. 1 Coríntios 12, 21. Todos nós somos necessários na obra do Senhor. A ação de cada um é necessária. Algumas pessoas falam assim, eu não tenho condição. Tem sim, meu querido. Procure alguém e diz, eu quero ajudar nesse departamento, de alguma forma. Não fique no seu lugar, inferiorizado e achando que você não tem condição de fazer. Você pode fazer sim. Deus te deu dons e talentos. Se você não descobriu ainda, vamos descobrir juntos. Mas eu preciso me envolver na obra do Senhor. Não há ninguém que não possa ser bênção na obra do Senhor. Eu preciso dedicar mais tempo. Eu preciso me importar. Eu preciso entender que o Senhor me chamou para fazer parte de tudo isso. Para fazer parte de tudo isso. Essa semana, sexta-feira passada, eu fui no clube ABB, fui jogar tênis. E quando eu cheguei lá, tinha o Gabriel, um rapazinho de 23 anos. E ele tem síndrome de Down. E aí eu estava jogando com o irmão dele, quando terminou a partida, eu sentei e nós ficamos conversando. E o Gabriel tem uma dificuldade na fala, mas super esperto, né, fazendo tudo normalmente. Como a Aline, graças a Deus, né, Aline, na bênção de Deus. E aí, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. E aí o rapaz é novo lá na ABB. Eu fui falar, não, eu sou pastor da igreja presbiteriana aqui na Vila Moraes, do lado. E aí ele falou assim, o Gabriel é uma bênção na igreja também. Eu falei, é mesmo? Que bom, que bênção. O que é que o Gabriel faz? O Gabriel toca no louvor. O Gabriel é violonista. O Gabriel toca violão. E eu comecei a interagir com o Gabriel, mesmo sem entender um pouco, mas o irmão do lado e tal, e tudo mais. E o Gabriel dizendo que a maior alegria da vida dele é o ato de tocar violão, né? Tocar na igreja. Depois fui conversar um pouco com o irmão dele. Ele disse assim, olha, lá na nossa igreja, o povo lá é músico profissional, todos eles. Turma que toca tudo, é tudo formado em música. O Gabriel é o único que não é formado em música. E o Gabriel tem suas dificuldades. Mas o Gabriel um dia estava no banco e virou para o ministro de louvor, que é amigo dele também, conversa e falou assim, vou tocar lá na frente. E o ministro de louvor falou assim, se Deus está colocando no teu coração, você pode sim, meu irmão, vem cá e vamos abençoar. E começou a acompanhar o Gabriel. E o Gabriel disse que os primeiros dias que ele estava lá tocando no Ministério do Louvor, ele mais atrapalhava do que ajudava. E aí alguém da igreja chegava a falar assim, eu não tenho como tirar esse menino daí não, porque tá, e o ministro falava assim, não tá, tá muito bom. Ele vai chegar lá. Se o irmão tiver paciência, se o irmão orar um pouco mais, se o irmão tiver um pouco mais de compreensão, de entendimento do quanto vai ser bom para a vida do Gabriel, aí o irmão vai ver o tanto que as coisas vão mudar. Eu preciso entender que todo mundo é necessário na obra do Senhor. Não há ninguém dispensável. Nós precisamos ajudar mutuamente, uns aos outros, para que de fato todos nós estejamos fazendo algo que agrada o coração de Deus. Amém? E por último, mais um sintoma. Todos juntos? Só participa e foram ter com João e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. E na resposta de João, lá no final, ele diz, convém que ele cresça e que eu diminua.
Sintomas de pessoas que não estão nem aí com a obra do Senhor. Pessoas que só fazem alguma coisa na obra do Senhor quando são reconhecidos ou paparicados. Pessoas que não querem se envolver no Evangelho, na obra, se não tiverem reconhecimento. Eu preciso dedicar minha vida por entender que quem tem que crescer é o Senhor Jesus. Quem tem que crescer, quem tem que aparecer, quem tem que ser mostrado é o Senhor Jesus. Convém a mim que eu diminua, Para finalizar, lembrar sempre do nosso lema da nossa igreja, servir ou servindo, aqui é porque é o texto bíblico, servindo ao Senhor com alegria. E o Salmo 100 diz, celebrai com júbilo ao Senhor, servir a Ele com alegria. E o ato de servir com alegria. Tem gente que lembra sempre da alegria e começa a dar o sorriso. Só que esquece que antes da alegria tem o serviço. Servir ao Senhor e com alegria. Eu preciso servir e com alegria. A nossa missão, que está ali no fundo da igreja, grudado naquela placa bonita, diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, conforme Atos 17, 28a. Nós precisamos perceber como igreja que nós precisamos viver no Senhor, nos movimentar no Senhor, existir no Senhor. Portanto, queridos, eu preciso sempre lembrar que eu tenho que me envolver na obra do Senhor. 2018 não vai ser nada diferente. Não vai ser nada diferente se o meu coração não mudar. Se a minha disposição para ajudar não mudar. Se o meu envolvimento não for diferente. Aí eu estou cheio de sintomas de que não está nem aí para a obra do Senhor. Portanto, ore mais pela obra do Senhor. Gaste tempo cooperando com a obra do Senhor. Use seus recursos financeiros também para cooperar na obra do Senhor, além dos seus dízimos. Tenha responsabilidade na obra do Senhor e não ache que é só dos outros. Participe diante de Deus, porque você de fato é importante no reino. A tua ação, a tua ajuda é importante diante do Senhor. E lembre que você tem que fazer tudo isso, não para ter reconhecimento ou para ser paparicado, mas para a glória de Deus, para que Ele cresça e que a gente diminua.